Que a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com cada uma de vocês, minhas queridas e amadas irmãs. É um prazer imenso estar podendo compartilhar com vocês desse projeto tão importante para nossas vidas, principalmente nesses momentos que nós estamos vivendo de lutas e provações. E a palavra que o Senhor colocou no meu coração para compartilhar com vocês hoje tem um tema: mantendo o foco para não desfalecer. Nós somos frágeis, mas o Senhor é forte e Ele vai nos dar nesta manhã um renovo através dessa palavra. Abra a sua Bíblia no livro de 2 Coríntios, capítulo 4. Estaremos fazendo a leitura do versículo 16 ao 18. Em nome do Senhor Jesus Cristo. 2 Coríntios 4, versículos 16, 17 e 18. Nos diz assim a palavra do Senhor em nome de Jesus. Por isso, não desfaleçamos, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Pois a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda a comparação. Portanto, nós não atentamos nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, pois as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Amadas, se esta palavra tivesse vindo de alguém que não tivesse passado por tantas lutas, ela não teria a mesma credibilidade que tem para nós nesses dias de hoje. Nós sabemos que quem estava falando isso, amados, era o apóstolo Paulo. Paulo, que depois que ele decidiu que o Senhor colocou-se no caminho dele, quando mudou os projetos de vida dele, ele recebeu a missão de falar de Jesus Cristo. E nós sabemos que quando ele abraçou esse chamado, a vida dele para muitos aí fora se tornou um tormento. Paulo, ele sofria perseguições ferrenhas. Nós sabemos que Paulo, ele apanhava. Quantas vezes ele foi preso, humilhado, abatido, e nós não vemos em nenhuma de seus relatos ele reclamando disso. Às vezes ele relatava, mas jamais ele reclamava. Ele chegava a dizer que para ele era um prazer este sofrimento. Por que ele dizia isso? Amadas, nós vamos ver nesta manhã que ele tinha essa força que não vinha simplesmente dele, porque ele mantinha um foco. E este foco, amadas, é o mesmo que eu e vocês precisamos manter para não desfalecer. O que é desfalecer, amadas? É perder as forças, desmaiar, enfraquecer, esmorecer. E muitas vezes no nosso dia a dia, com aquilo que nós estamos passando, com os familiares, com enfermidades, com lutas no trabalho, a tendência nossa é desfalecer, é querer parar. Mas o que seria de nós, ou o que será de nós, se nós pararmos? E é por isso que, olhando para as palavras de Paulo neste momento, nós vamos aprender a manter um foco, ou melhor, vamos nos relembrar, porque eu e você também já recebemos um foco daquele mesmo Senhor Jesus que chamou Paulo, e ele chamou você e a mim também. Que nós possamos estar lembrando, porque a nossa carne, a nossa humanidade, ela é frágil, e se nós não mantermos um foco, nós acabamos desfalecendo. E o primeiro foco, amado, que nós vamos ver aqui, no versículo 16, é que nós devemos focar na renovação do Espírito. O nosso espírito, amado, ele precisa ser renovado.
Olha o que o versículo 16 que nós já lemos vai nos falar aqui. Por isso, não desfaleçamos, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova dia a dia. Amados, o nosso corpo físico, o nosso exterior, ele é propenso a sofrer. Sofrer enfermidades, sofrer deteriorização. Mas ele diz aqui, ainda que esse nosso exterior se corrompa, vamos focar no interior, na renovação do espírito. Isso que vocês estão fazendo, amadas, é isso. É renovando o espírito, é focando no interior para não perder o foco. Tito 3,5 diz assim, que essa renovação do nosso espírito não é por obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante a lavagem de regeneração e da renovação pelo Espírito Santo. Amadas, ele nos deu o Espírito Santo que habita dentro de você e de mim. E às vezes a nossa tendência no momento de luta e de dor é esquecermos que nós temos esse amigo incomparável, esse amigo que ele é inseparável e não nos deixa um só momento. E está dentro de você, está dentro de mim, está dentro de nós, porque nós já o aceitamos, já o abraçamos e o próprio Jesus disse assim, eu não vos deixarei órfão, enviarei o Consolador para estar convosco até a consumação dos séculos. Amadas, e é Ele que renova o nosso espírito. Então, neste momento de tristeza, de luta, eu não sei o que você pode estar passando. Foque em quem está dentro de você, que pode renová-la. Foque na renovação do espírito, porque ele vai te fortalecer, ele vai te reanimar e vai te dar novo ânimo para prosseguir. Nós precisamos prosseguir. Amém? E no versículo 2, amados, nós vamos ver que nós precisamos focar. Nós devemos focar no peso da glória que vem depois da luta, depois da tristeza, depois da dificuldade. Olha o versículo 17. Pois a nossa leve e momentânea tribulação, ela produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda a comparação. Amadas, leve e momentânea, olha o que ele diz do que ele passava, amadas. Quantas chicotadas. Nós sabemos que quantas prisões ele enfrentou. Amados, nós sabemos que as prisões daquela época que ele enfrentava não era um presídio comum igual nós vemos hoje. O presídio do qual Paulo enfrentava era um buraco que era tipo uma fossa, suja, cheia de ratos, de insetos, úmida, terrível. E muitas vezes ele era jogado ali, todo machucado das chibatadas que ele levava. Mas ele diz para nós que aquilo, olhando, focando para algo espiritual, ele diz aqui que aquilo era leve e momentâneo. Olha, amados, que coragem esse apóstolo, essa palavra de Deus traz para mim e para você nesta manhã. Você acha que aquilo que nós estamos passando, que você está passando neste momento, chega perto do que Paulo passou? E ele diz, é leve e momentâneo, porque o foco dele, amados, estava além, acima de toda a comparação, ele diz. Porque isso que ele estava sofrendo, e talvez isso que você esteja sofrendo ou passando, nós precisamos focar no peso da glória que o Senhor Jesus já tem para mim e para você. E o peso da glória, amados, é incomparável. E por que momentânea, amados? Porque a palavra de Deus diz que a nossa vida aqui é um conto ligeiro, independente de quanto tempo nós vamos viver. Se é por 20, 30, 40, ainda que cheguemos a 120 anos, mas é rápido, é ligeiro demais.
né, amados? É um conto ligeiro. É por isso que ele pede: foque no peso da glória. Romanos 8:18, ele mesmo diz assim: para mim, eu tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Amadas, vamos pensar, vamos focar no nosso interior e vamos focar no peso da glória que o Senhor conquistou para nós, amados. Mesmo sem merecimentos, mesmo sem méritos próprios, que nós não temos mérito nenhum de justiça, mas o Senhor nos escolheu a mim e a você para estarmos vivendo neste tempo para a glória e honra do nome do Senhor Jesus Cristo. Foque no peso de glória, amadas, que não há nada que possamos comparar, nada mesmo. O versículo de número 18 vai trazer o seguinte, que nós devemos focar no invisível. Amadas, focar no invisível. Olha só. Portanto, nós não atentamos nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Pois as que se veem, elas são temporais, e as que não se veem são eternas. Como focar em algo que não se vê? É a fé. Não é isso que Hebreus nos traz? Que a fé, ela é a certeza das coisas que nós não vemos, mas sabemos que nós vamos gozar, que nós vamos viver, que nós vamos ter para os nossos filhos. Ainda que o seu filho, que os nossos filhos hoje, eles ainda não deram aquele privilégio que nós tanto buscamos, mas foquemos que nós vamos ver ele na glória juntamente conosco, que nós seremos uma família perfeita, ainda que hoje esteja imperfeita, mas foque naquilo que você não esteja vendo. Hebreus 11:27, que fala assim: pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, e ele ficou firme, porque viu aquilo que é invisível. Essa palavra está dizendo de Moisés. Moisés foi aquele menino que ele foi criado no palácio do rei, com todas as pompas do rei. Ele seria o faraó que estaria ali comandando o Egito, porque ele era filho da filha de faraó. Mas ele preferiu abandonar tudo isso que para ele no momento, e para muitos hoje acham que é vitória, que é pompa, ele preferiu acreditar naquilo que ele não estava vendo. E ele não quis ser chamado filho da filha de Faraó. E assim ele resolveu aceitar o invisível, que era a promessa de Deus na sua vida. Sabe, amados? Aquilo que a sua mãe incutiu no coraçãozinho dele, enquanto ele era pequeno, antes da filha de Faraó tomar ele de volta para terminar de criar, ele foi criado por uma mãe que estava focada em mostrar para ele que o invisível era a melhor coisa de sua vida. E ele focou isso. E ele nos deixa, amados, essa lição maravilhosa. Por isso que é importante, amadas, eu não sei como você está com seus filhinhos, se tem filhinhos pequenos, se tem netos, mas a importância de estar incutindo na cabecinha dele para que eles cresçam já com essa fé. É momento, amados, de reforçarmos a fé no invisível. É momento de nós focarmos a nossa fé na volta gloriosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós sabemos que Ele está às portas. Mas, amada, mas diaconisa, quanto tempo a gente ouve isso? Sim, amados, nós temos uma missão. E conforme a palavra do Senhor diz que a nossa vida ela é um conto ligeiro, quando o Senhor nos chamar para nós fecharmos os nossos olhos, nós sabemos com certeza que nós vamos dormir para acordar rapidinho, pois é um conto ligeiro. Quem dorme não tem noção de tempo. Não importa se foi lá nossos pais, Abraão, Isaac, Jacó, ou se foi o nosso ente querido que partiu ontem.
a noção de tempo é a mesma. Iremos acordar, iremos despertar em glória, em festa, para vivenciarmos a alegria desse futuro lindo e maravilhoso que o Senhor Jesus conquistou para nós. Então, amadas, que eu e você possamos ter esse focar, parar para pensar, parar para orientar os nossos filhos. Quando vocês se ajuntarem, converse em Jesus voltando, converse na volta gloriosa de Jesus, que será maravilhoso, amados. Você já parou para pensar nos céus abertos, trombetas tocando, anjos, conforme a palavra do Senhor diz, que é milhares e milhares e milhares de anjos ao redor de Jesus Cristo, que virá em glória, refulgente para nos buscar, amados. Independente se nós estivermos dormindo ou se nós ainda nós não tivermos passado pelo sono da morte, a alegria será grande. Então é este foco que nós não podemos perder, amadas. Este foco do qual o inimigo de nossas almas, do qual a palavra diz que ele está bramando como um leão à nossa volta, buscando momento para nos tragar, para nos tirar esta alegria, amadas. Por isso que nós precisamos focar, falar da palavra, não perder a esperança, não perder o foco e estar dia a dia se reanimando uma às outras. E é normal neste tempo que nós estamos passando, nós vermos pessoas tristes, abatidas, desanimadas. E o Senhor colocou você, irmã, você que está ouvindo esta palavra, para que seja esse canal de bênção na vida de outras pessoas, para que não venham também perder o foco. O inimigo, nosso adversário, ele quer que você perca o foco, mas a palavra de Deus, neste momento, ele diz: foque no invisível, foque no Espírito que está dentro de você e foque no invisível pela fé, porque somente mantendo este foco é que um dia eu e você vamos nos reunir em uma grande festa, em um local onde não haverá dor, não haverá tristeza, não haverá morte, não haverá lágrimas, e estaremos ali sentadas em uma grande mesa. Foque, amados, nessa grande mesa, da qual o próprio Jesus estará servindo a mim e a você. Aí sim, amadas, nós estaremos firmes, com todo esquecimento, porque a palavra do Senhor nos afirma que nós não estaremos lembrando de nada de ruim que passamos, porque essa leve e momentânea tristeza que eu e você podemos passar aqui já teve fim, porque o nosso Senhor Jesus Cristo já cravou na cruz do Calvário. Amém? Que o Senhor dê a bênção da sua palavra e que vocês continuem assim, firmes, regozijando sempre, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus as abençoe.